Eu saúdo a todos, irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os males. Eu vou ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 35. Bíblia Sagrada, edição pastoral católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é o livro da lei. O contexto da palavra: Javé está com seu povo. Versículo 1. Javé disse a Moisés: apresente-se ao faraó e diga a ele: assim diz Javé, o Deus dos hebreus: deixa meu povo partir, para que me sirva. Versículo 2. Se você não deixar partir, eu continuar segurando a força. Versículo 3. A mão de Javé vai ferir com a peste maligna o rebanho do campo, os cavalos, os jumentos, camelos, boi e ovelhas. Versículo 4. Javé, no entanto, fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos dos jebuseus, de modo que nada perecerá do que pertence aos filhos de Israel. Versículo 5. Javé estabeleceu um prazo. Amanhã Javé fará isso no país. Versículo 6. Javé cumpriu sua palavra no dia seguinte, e morreram todos os animais do jebuseus, mas não morreu nenhum dos animais dos filhos de Israel. Versículo 7. O faraó mandou averiguar e viu que do rebanho de Israel nenhum animal havia morrido. No entanto, o faraó endureceu o coração e não deixou o povo partir. Contexto da palavra: a ideologia do opressor e derrota. Versículo 8. Javé disse a Moisés e Arão: pegue do forno um punhado de cinza, e Moisés atira no ar diante dos filhos de Faraó. Versículo 9. A cinza se transformará em pó sobre todo o território do egípcio e cairá sobre os homens, animais, e produzindo úlceras, chagas em toda a terra do Egito. Versículo 10. E eles pegaram cinza do forno e apresentaram-se ao faraó. E Moisés jogou para o ar, e os homens e animais ficaram cobertos de tumores e chagas. Versículo 11. Os magos, por causa dos tumores, não puderam ficar de pé diante de Moisés. Por que não podia ficar de pé? Havia tumores nos magos, em todos os jebuseus. Versículo 12. Javé, porém, endureceu o coração do faraó, e este não ouviu, exatamente como Javé tinha predito a Moisés. O contexto da palavra: os interesses dividem a classe da humanidade. Versículo 13. Javé disse a Moisés: levante-se de madrugada, apresente-se ao faraó e diga a ele assim: diz Javé, o Deus dos hebreus: deixa meu povo partir para que me sirva. Versículo 14. Pois desta vez mandarei todas
as minhas pragas contra você, contra os seus ministros, contra o seu povo, para que você saiba que não há ninguém como em toda a terra, a semelhança do Deus eterno. Versículo 15. De fato, se eu já tivesse estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, você, Faraó, teria desaparecido da terra do Egito. Versículo 16. Entretanto, foi exatamente para isso que eu conservei de pé, para mostrar a minha força, para que minha fama se espalhe por toda a terra. Versículo 17. No entanto, você, Faraó, continua a reter o meu povo e não deixar partir. Versículo 18. Veja bem, amanhã, esta mesma hora, farei cair uma pesada chuva de pedra, como nunca se viu no Egito, desde o dia que foi fundado até hoje. Versículo 19. Agora, portanto, mande recolher seus animais e tudo o que você tem no campo. Por que recolher o que tem no campo? Porque os homens e animais que estiver no campo não se refugiará sob o teto e vão morrer por causa da chuva de pedra. Versículo 20. Os ministros do Faraó, que respeitaram a palavra de Javé, apressaram-se em dar refúgio a seus escravos e colocar rebanho em estábulos. Estábulo aqui é uma coberta, um tipo de um curral. Versículo 21. E aqueles que não derem importância à palavra de Javé, deixaram os escravos e o rebanho no campo. Versículo 22. Javé disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedra em todo o território egípcio, sobre os homens, animais, sobre toda a vegetação. Versículo 23. Então Moisés estendeu a vara para o céu, e Javé mandou trovões e chuva de pedra, e caíram raio sobre a terra. E Javé fez cair chuva de pedra no território dos egípcios. Versículo 24. Caiu chuva de pedra acompanhado de raio, e era uma chuva tão forte como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que começou a ser nação. Versículo 25. A chuva de pedra destruiu tudo o que havia no território egípcio, feriu tudo o que se encontrava no campo, homem, animais, destruiu a vegetação campestre e quebrou todas as árvores do campo. Versículo 26. Só não houve chuva de pedra na terra de Gésem, onde viviam os filhos de Israel. Versículo 27. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão, e ele disse: dessa vez eu pequei. Javé é justo, e eu com meu povo somos ímpios. Versículo 28. Ainda bem que você reconhece ainda que é ímpio. E é ímpio mesmo. Versículo 28.
A palavra aqui está reze. Reza a Javé, ou ora a Javé. Por quê? Já basta esses trovões, a chuva de pedra. Eu deixarei partir, e vocês não ficarão mais aqui. Versículo 29. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei a mão para os Javé. Os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de pedra, para que você, Faraó, saiba que a terra pertence a Javé. Versículo 30. Quando você, Faraó, e os seus ministros, porém, eu sei que você, Faraó, ainda não teme o Deus de Javé. Versículo 31. O linho, a cevada se perderam, pois a cevada já estava na espiga. O linho estava florescendo. Versículo 32. O trigo e o ceteio, porém, não se perderam. Por que não se perderam? São tárdios. Versículo 33. Pois saiu do palácio do Faraó e da cidade, e estendeu as mãos para o Javé, e os trovões, as chuvas de pedra cessaram, e parou de chover sobre a terra. Versículo 34. Ao ver que a chuva, as pedras e os trovões tinham parado, o Faraó continuou a pecar, endurecendo o coração, tanto e ele como seus ministros. Versículo 35 para terminar. O coração do Faraó se endureceu e ele não deixou partir os filhos de Israel, exatamente como Javé tinha predito a Moisés. Que Javé falou para Moisés que iria endurecer o coração de Faraó mesmo, para não deixar o povo de Israel sair de lá, não. Porque para que o nome do Senhor fosse glorificado. Por isso que o Senhor Deus Eterno endureceu o coração de Faraó, para poder não deixar o povo de Israel sair, para que o nome do Senhor Deus Eterno seja glorificado através do Faraó. Agora eu vou ler o rodapé, o comentário do rodapé da Bíblia Católica, do capítulo 9, do versículo 1 e o versículo 7. A quinta praga ameaça atingir os animais, usado como transporte, produção e alimentação. Javé continuou ao lado do seu povo e o Faraó se vê obrigado a reconhecer o fato. O versículo 8 e o versículo 12 do comentário do rodapé da Bíblia Católica, a sexta praga continua. A terceira atinge diretamente os magos, que sustenta e defende o poder político do Faraó. Todo o aparelho ideológico do Faraó está em flagelos. Ele não consegue neutralizar a ação de Moisés e não tem como sustentar. O versículo 13 e o versículo 35, para terminar o comentário, a sétima praga atinge em parte a produção de alimentos e vestuário, linho. Além disso, provoca divisão nas classes dirigentes, no versículo 20 e no versículo 21.
Algum ministro procura obedecer a palavra de Javé, o Deus dos hebreus, e não para se unir, não para unir ao projeto dele, mas porque vem os seus próprios interesses ameaçados e não encontra outra saída. Eu vou ler mais uma vez o versículo 13 e versículo 35. A sétima praga atinge em parte a produção de alimentos e vestuário, linho. Além disso, provoca divisão na classe dirigente, no versículo 20 e no versículo 21. Algum ministro procura obedecer a palavra de Javé, o Deus dos hebreus, não para se unir com eles ao projeto deles, mas porque vem os seus próprios interesses ameaçado e não encontra outra saída. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 35, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco. Que o Deus eterno de Abraão, o Deus eterno de Isaac, o Deus eterno de Jacó, abençoa todos nós com toda a saúde e livra todos nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus eterno abençoe todas as autoridades do nosso Brasil e de todo o nosso país. Fica todos com Deus. Até a próxima oportunidade, assim se o Senhor Deus permitir e se Ele quiser. Amém?